Março de 2020, o mundo iniciou uma nova guerra contra este novo coronavírus. E há cerca de um século atrás, o mundo passou por períodos tão turbulentos quanto esse, ou muitas vezes pior, porque naquela época, em 1914, você teve a Primeira Guerra Mundial que matou muitas pessoas, deixou muitas pessoas feridas, mortas, devastadas economicamente. Em seguida, você teve a gripe espanhola, que matou cerca de 40 a 100 milhões de pessoas. A gente não sabe bem essa estatística porque morreu muitas pessoas e eles perderam os cálculos. Mas, de qualquer forma, morrer 40 milhões de pessoas já é mais do que morreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntas, somadas. As duas guerras mundiais não deram os 40 milhões. Os 100 milhões, pensa numa sociedade que tinha naquela época 1,5 bilhões de pessoas. 2 bilhões, algo próximo disso, morrer 100 milhões de pessoas. Em seguida, logo após a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, a gripe espanhola, 1918 e 1920, a gente teve um período de grandes depressões, grandes crises financeiras ao redor do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a gente teve uma grande crise financeira, que foi a crise de 1921. No Reino Unido, na Grã-Bretanha, a gente teve um período de extrema depressão econômica. Na Alemanha, a gente teve o início daquela hiperinflação, que a moeda alemã entrou em colapso, que foi uma das maiores hiperinflações da história, maior até mesmo que a da própria Venezuela, se eu não me engano. Mas o que veio depois de toda essa turbulência de guerras, de crises, de pandemias, foi um período conhecido como os loucos anos 20, que foi quando teve um aumento gigantesco da produtividade, muitas pessoas estavam ganhando muito dinheiro, a sociedade enriqueceu muito naqueles anos, naquela década de 1920, só que aí a gente teve a Grande Depressão em 1929. E o que diferencia essa crise, a quebra da Bolsa de Valores de 1929 com a crise de 1921, foram as atitudes tomadas pelas pessoas e pelos governos logo após a crise. Porque enquanto que na crise de 1921 a gente teve uma redução dos impostos, uma maior facilidade para empreender, para investir, por outro lado, em 1929 a gente teve naquela época a ascensão do fascismo, vários governos totalitários ao redor do mundo inteiro. Então você teve a quebra da Bolsa de Valores em outubro de 1929, a Bolsa estava recuperando, a economia estava recuperando, e em abril de 1930 a gente teve o presidente norte-americano, Herbert Hoover, adotando uma das maiores tarifas de importação da história dos Estados Unidos, que é a tarifa Smoot-Hawley. E aí, quando aconteceu isso, o Canadá, que era o principal aliado dos Estados Unidos naquela época, e a França começaram a retalhar, falaram, cara, você vai me taxar, impedir com que minha mercadoria saia da França, saia do Canadá para os Estados Unidos? Eu vou fazer o mesmo com você. Bem parecido com a guerra comercial também que a gente teve entre Estados Unidos e China durante o ano de 2019. Então, naquela época, os governos começaram a se fechar. A gente teve o partido nazista, Hitler, subindo ao poder em 1930, 1933. Justamente nessa época, os governos começaram a ser nacionalistas, ser protecionistas, pararam de comerciar, o capitalismo mundial caiu, porque o país se fechou. E aí, por isso, como o capitalismo deixou de existir, como as pessoas pararam de produzir, pararam de negociar internacionalmente, a gente teve um período de grande depressão, a grande depressão econômica, que durou de 1930 até 1950. Então pensa, uma crise que durou 20 anos poderia ter sido igual à crise de 1921, que provavelmente você nem ouviu falar até, que durou apenas alguns meses, mas de magnitude o desemprego subiu para níveis tão altos quanto do ano em si, de 1929, não de toda a depressão, mas do ano. A Bolsa de Valores caiu na mesma magnitude da crise de 1929, e a gente teve algo muito parecido. Mas o que diferenciou essas duas foi justamente o que veio depois. Foram as atitudes tomadas pelos governos e pelas pessoas. Em um dos casos, as pessoas pediram por mais empreendedorismo e por mais investimento, enquanto no outro as pessoas pediram por mais intervencionismo e mais ajuda do Estado. Hoje a gente está diante de uma nova crise e as nossas decisões são muito responsáveis no que a gente vai ver para os próximos anos. Se a gente vai ver um período de extrema crise, depressão econômica e posteriormente até mesmo uma guerra, porque com governos totalitários subindo ao poder é muito provável que a gente veja uma guerra, ou se a gente vai ver um período de abertura econômica, empreendimentos, todo mundo começar a trabalhar dentro de casa por conta da internet, fazer inovações empreendedoras, começar a enxergar oportunidades nesses momentos de crise, como já disse o Warren Buffett, é nesses momentos os melhores momentos para investir quando todo mundo está com medo. É este o momento que você deve apertar o play, então começa a pesquisar, aproveita essa quarentena para você estudar, enxergar oportunidades, porque quando essa crise bater, e ela vai bater, você deve estar preparado, e é justamente esse o nosso objetivo aqui com o Instagram da IES, com o meu canal do YouTube. Acompanhe a gente nessas redes sociais, compartilha com o máximo de pessoas possível, porque não adianta você estar sentado numa mesa onde você é o melhor daquela mesa.
Se você está fazendo isso, você está na mesa errada. Você tem que sentar numa mesa onde as outras pessoas são melhores do que você para que elas possam te puxar para cima. Então não adianta de nada só você ter acesso a todas essas informações, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, até porque isso daí vai ajudar bastante também o nosso projeto e a levar mais conhecimento para as pessoas para que a gente não permita com que essa crise aconteça, o empreendimento vença, os investimentos ganhem e a gente possa ter um período de loucos anos 20 no século 21. Muito obrigado e até mais.